Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Com a apresentação da defesa da presidente Dilma Rousseff, o relatório da comissão do impeachment já é esperado para entrar em votação. Mas os partidos que apoiam o governo consideram que o processo tem que ser visto com cautela. A defesa alega que não existe crime de responsabilidade e que para haver impeachment é preciso a contextualização específica do crime. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Ele enfatiza que não há provas que justifiquem o impeachment. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Zeca Dirceu, a comissão está avaliando somente as pedaladas fiscais, né, e não o que tem sido investigado na Operação Lava Jato, né? O senhor acredita que com isso é possível que seja barrado o processo de impeachment? O ministro Zé Eduardo Cardoso, quando esteve aqui na Câmara, na comissão, ele provou que não há crime de responsabilidade da presidenta Dilma, que é a única possibilidade que a Constituição prevê um impeachment de um governante. Então, não há razão, não há motivação, não há possibilidade legal desse impeachment prosperar. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação, se aproveitando de um momento muito justo e razoável, de irritação da população brasileira, pelos casos de corrupção e principalmente pelos problemas que a economia do país enfrenta e que já afetam o bolso de cada um, se aproveitando desse clima, os grandes veículos de comunicação se convenceram a população brasileira de que o impeachment era algo que aconteceria do dia para a noite, que é um procedimento banal, que é um procedimento comum, e que ele estava dado. Acho que hoje a população já começa a perceber que é um procedimento muito complexo, que tem ritos para ser respeitado e que a Constituição é guardiã dele e na Constituição se exige a prova de um crime de responsabilidade fiscal que o ministro, quando esteve aqui, conseguiu demonstrar com muita clareza que não aconteceu. Então, eu acredito que há grande chance, sim, não só na comissão, mas principalmente no plenário, de não haver a aprovação do impeachment, o que eu acredito é bom não só para a presidenta Dilma, para o governo federal, mas é extremamente relevante para a democracia. Você impedir um presidente sem base legal é um rompimento da democracia que pode trazer prejuízos muito maiores ao país, a cada brasileiro, além daqueles que hoje já são visíveis. Agora, deputado, havia uma movimentação aqui que parecia caminhar para o impeachment, mas que foi um pouco barrado. A que o senhor atribui isso? Ao aumento das manifestações pró-governo? Com certeza, a mobilização que foi feita por sindicatos, por entidades, por movimentos sociais, por uma parcela da população, por lideranças partidárias, pró-governo, teve sim bastante impacto. Os grandes meios de comunicação tentavam criar uma fantasia de que havia uma unanimidade no país, de que a presidenta não tinha base social, não tinha respaldo popular algum, e acabou os grandes meios de comunicação sendo desmentidos por essas manifestações que mostraram que há sim uma mobilização, há sim força social que dá sustentação ao governo da presidenta Dilma, não só pelo governo, não só pelo que ela representa, mas pelas conquistas, pelo que se construiu, pelo que se acumulou de ganhos, de mudanças positivas no país, desde a época do ex-presidente Lula e também agora nos dois governos da presidenta Dilma. Então há todo um legado de garantias, de direitos, de conquistas que as pessoas vão para a rua porque querem preservar e sabem que isso também está em risco. O que está em risco não é só o mandato da presidenta Dilma, isso ficou claro na manifestação que foi pró-governo às ruas. O que está em risco não é só a democracia. O que está em risco são direitos trabalhistas, são direitos sociais, são conquistas que o país teve no campo da educação, no campo da saúde, como o ProUni, como o Mais Médico. São programas como Minha Casa Minha Vida, o PAC, estão impactando a vida de pessoas que jamais foram lembradas, que jamais existiram nas decisões políticas do Brasil durante 500 anos. Então, acredito que isso influenciou muito. E é claro que a movimentação do governo, depois que o PMDB decidiu oficialmente sair
do governo, né, no sentido de agregar outros partidos da base aliada para participar mais das decisões, para compor cargos, né, teve impacto aqui, né, no dia a dia e no comportamento de cada partido, de cada bancada e também indiretamente de alguns desses parlamentares que compõem essas bancadas que agora já passam, já há nomeações acontecendo, tem uma participação maior no governo. Agora, deputado, que a população quer saber, ocorrendo ou não ocorrendo o impeachment, né? Como é que vai ficar o dia seguinte? Porque várias medidas precisam ser tomadas, medidas difíceis de serem aprovadas, como reforma da Previdência, reforma tributária. Como é que o governo vai agir a partir de agora para conseguir um consenso aqui no Congresso? Eu sempre acreditei que isso é o mais importante, né? Nós deveríamos, desde o ano passado, do começo de 2015, estar nos ocupando com as questões que tocam a vida das pessoas. Não é a disputa política, partidária, ideológica, que lá na frente toca a vida da pessoa. O que toca a vida das pessoas são as soluções que nós temos que apresentar para melhorar a saúde, para melhorar a educação e para principalmente fazer a economia do país reagir. Hoje, é isso que está provocando mais ainda essa crise política. Claro, né? Com certeza as grandes mobilizações que ocorreram contra o governo têm, né, o seu DNA nisso, nos problemas da economia. Né? A população está pagando um preço muito caro, os pequenos empresários, os trabalhadores, né, as pessoas, as famílias começam a ter dificuldade de honrar os seus compromissos. Então é uma pena, né, que o Congresso e o país esteja paralisado, na verdade, desde as eleições de 2014 até hoje, se ocupando apenas, né, com essa luta política partidária, quase que insana, quase que maluca, né, e não esteja se ocupando com os grandes temas do país, né, como uma reforma tributária que resolva, né, o desequilíbrio fiscal que ocorreu, né, pela queda da arrecadação, né, e que também torne a tributação no Brasil mais justa. Infelizmente, até hoje no nosso país, quem ganha pouco paga muito imposto, né? E quem ganha muito, quem é rico, quem é milionário, proporcionalmente não paga quase nada, né? O Congresso deveria estar se debruçando sobre isso, né? Como equilibrar as finanças sem prejudicar com mais impostos o setor produtivo, o pequeno empresário, o agricultor, o trabalhador, né? E que soluções existem, né, para ir lá no ganho do capital financeiro especulativo, para ir lá em cima das grandes heranças, das grandes fortunas, dos milionários e fazer uma tributação mais justa que permita o Brasil continuar avançando socialmente, né, com programas que foram criados e que tem um custo muito grande para o país. A Previdência é o maior exemplo, né? Ela é muito importante, é positiva, nós temos que defender os direitos previdenciários aqui, mas isso tem um alto custo para o país, né? 60%, 70% da arrecadação no Brasil está vinculado com gastos obrigatórios com a Previdência. Agora, como é que vai aprovar uma proposta dessa com 25 partidos diferentes aqui no Congresso? É muito difícil, né? Não é uma realidade que o governo criou ou que um partido criou, né? É uma realidade de um sistema que a gente também luta, né, para modificar, para alterar, mas a gente, principalmente a bancada do PT, tem sido derrotada aqui nas votações da Câmara, né? Mas o sistema está aí, esse conjunto está imposto, né? O governo está fazendo aquilo que eu acho que cabe ao governo, né, que é procurar conversar com todas essas forças, tentar minimamente recompor a base, ao mesmo tempo que se mobiliza, né, um caldo social de pessoas, de sindicatos, de movimentos organizados, né, para também pressionar deputados, para também ajudar o país numa reflexão de que caminhos a gente vai seguir e como que o Congresso vai se comportar. Eu acho que a pauta da economia, né, a pauta do equilíbrio financeiro, a pauta da questão tributária justa, e não essa injusta que nós temos hoje, que trava inclusive o setor produtivo, ela tem que ser retomada aqui urgentemente, porque é isso que vai fazer o Brasil avançar. Não é só na política, né, na disputa que a gente vai resolver os problemas. Na verdade, se resolve muito pouco. É aqui nas decisões efetivas que tocam a vida das pessoas que a gente consegue avançar. Mas entre as propostas para sair da crise, veio uma de se fazer uma eleição geral agora, neste ano, junto com a eleição para as prefeituras. O que o senhor acha dessa proposta, incluindo o Congresso, né, para deputados e senadores? Eu considero ela demagógica, né? As pessoas, alguns que estão aqui, né, percebem que isso é uma vontade da população e imediatamente propõem coisas que muitas vezes não tem nem amparo legal, não tem nem maneira de você criar os procedimentos para que aconteça. É mais um pano de fundo, é uma fumaça que tenta se colocar, sempre com o objetivo de impedir quem foi eleito de governar, né, de desrespeitar aquilo que diz claramente, né, as regras do jogo aqui no nosso país, que as eleições são de 4 em 4 anos, né?
Por mais que as pessoas desejem, né, governo mal avaliado, governo que comete erros, não é motivação para impeachment. Se a gente for acertar essa regra, o país vai ficar vivendo um clima de instabilidade, de insustentabilidade de governos municipais, estaduais e federal. Em parlamentarismo novamente, né? Constantemente. Então esse não é o caminho. A nossa luta e a minha luta como parlamentar tem sido a de explicar, convencer a população que os problemas que hoje afligem a população, e eles são justos e dignos, né, de revolta, de insatisfação, eles não vão ser resolvidos por esses atalhos, né, pelo rompimento da democracia e por esse clima belicoso, né, de guerra, de enfrentamento e de conflito. A gente precisa colocar água fria nas coisas, a gente precisa dar tempo ao tempo e cobrar, é claro, que saiam daqui do Congresso, da Câmara, do Senado, que saiam lá do governo medidas efetivas. Por exemplo, quarta-feira, alguns dias atrás, né, algumas semanas atrás, foi lançado a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Isso sim é uma ação efetiva que impacta o dia a dia do país, gera emprego, gera renda, movimenta a construção civil e atende uma demanda social que é extremamente importante, que mexe com a vida das pessoas, que é ter a casa própria. Então, ações como essa precisam serem reorganizadas e precisam voltar a acontecer, né? E nós temos que aqui fazer o nosso papel de cobrar, de fiscalizar, de sugerir, de criar leis, de alterar leis que permitam essas ações avançar, ao mesmo tempo que a gente vai equilibrando um pouco, né, mais as contas, as finanças, a economia do país. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, estou feliz de estar aqui. Um abraço a todos. Eu conversei aqui com o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Você pode acessar esta e também as outras edições em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.